E daqui a alguns segundos a gente vai começar a falar sobre o terremoto da Turquia, e há uma grande suspeita de que o terremoto da Turquia tenha sido provocado dessa forma, pela interferência solar, certo? Bom, vocês viram que é um assunto rico de informações, com muita coisa, e a gente precisa explorar isso com calma. Então, para fechar um pouco esse assunto dessa notícia que saiu em janeiro sobre a descoberta dos 2 cientistas chineses, o que a gente tem que realmente olhar e, de uma certa forma, não se preocupar, mas começar a considerar é de que, se nós estamos caminhando para o máximo solar, em que a atividade magnética do Sol vai estar realmente assim no seu máximo, a gente deve esperar uma Terra, ou seja, o nosso planeta, nos próximos 16 meses, muito mais agitado do ponto de vista sísmico. Essa é a moral da história, dessa parte que a gente está conversando agora. Sobre mar, sobre mudança de maré, esse tipo de coisa, e até mesmo se por acaso essa diminuição da velocidade de rotação do núcleo da Terra está interferindo no tempo de um dia e uma noite, essa também é uma outra discussão paralela, porque já sabíamos disso há muito mais tempo, e quem estava provocando o atraso na rotação do planeta não era exatamente o núcleo. E até há quem defenda, e a maioria defende isso, de que não é o núcleo que está fazendo isso ainda agora. Nesse momento, quem está atrasando um pouco a velocidade, quem está retardando um pouco o nosso giro planetário, a rotação do nosso planeta, são os oceanos. Descobriu-se há algum tempo atrás que a Lua, por conta da força de atração que ela tem sobre a Terra, e é ela que comanda as marés e tudo mais, como vocês sabem, junto com o Sol, mas ela é a protagonista nessa questão da atração. Desse processo de atrair as massas de água para um lado para outro, tem acontecido de que os oceanos, é como se o planeta virasse e os oceanos demorassem um pouco mais para acompanhar o movimento anti-horário do planeta. Estou explicando grosso modo também, tá? E isso, segundo os especialistas, estava causando um pequeno atraso na rotação. Aí o pessoal que é invocado com esse tipo de coisa, né, saiu para medir o tempo, né? Então, olha, milésimos, centésimos de microsegundos. Tá bom. Não é nada importante hoje. É um fato, mas não é nada importante. Não tem nada que tenha mudado significativamente com esse pequeno atraso, até porque isso provavelmente vai mudar de novo. É capaz que o núcleo acelere, e como eu já falei, ele não tem muito a ver com isso. A Lua vai estar lá no mesmo lugarzinho dela, fazendo o mesmo papel, então os oceanos vão continuar, dependendo de algumas outras questões que não dá para a gente comentar agora, vão liberar um pouco mais esse arrasto causado no movimento de rotação da Terra, e a Terra volta àquela, entre aspas, velocidade normal. Então, é pequeniníssima essa diferença, não altera muita coisa, mas de fato ela existe. Uma coisinha sobre a Lua, para a gente fechar esse tópico do assunto, todo mundo lembrar, já conversou sobre isso em programas passados, que a Lua está se afastando da Terra. Teve gente que, né, quase perdeu os cabelos, os últimos fios de cabelo da cabeça. Mas não, inclusive esse efeito de afastamento do satélite natural da Terra, da Lua, ele ocorre por conta também desse arrasto. É questão de física que, pelo amor de Deus, não me peçam para explicar isso aqui agora. É uma física mais chata, mas é ela que está, é esse movimento dessa forma, e por causa das massas oceânicas, que até a Lua está se afastando. Ela está se afastando cerca de 7 centímetros por ano. Vai chegar um dia, com certeza, que a atração gravitacional da Lua em relação aos oceanos, essas coisas, vai diminuir. Quer dizer, matematicamente ela já está diminuindo, mas não é perceptível, não é nada que a gente consiga perceber, né? Mas isso já acontece. Vai chegar um dia que a nossa percepção, né, a navegação de um modo geral, os litorais de todos os continentes vão notar a diferença, né, de uma maneira muito clara. Então, quem está mexendo ainda nessa história de maré é a Lua. Não botem o núcleo da Terra nessa história. Mais uma fake desfeita a respeito disso, certo? Muito bom. 19 horas e 21 minutos, a gente agora segue com o nosso segundo tema, que tem ligação
com esse primeiro que a gente estava discutindo, que é os terremotos que ocorreram na Turquia e na Síria, né? Então a gente pode esquecer, a gente fala Turquia, mas estava bem ali na divisa, que aliás também é a divisa de duas placas tectônicas, né? Que a gente já fala para vocês. Deixa eu só tomar um gole d'água aqui. E a gente segue em frente. Deixa eu dar uma olhada para o pessoal aqui da... Tudo certo por aí, né? Operação tranquilo. Estamos bem, vamos tocando por aqui. Então tá. No assunto sobre o núcleo da Terra, a gente estava falando sobre o comportamento do Sol. E como eu falei para vocês, as coisas estavam totalmente ligadas, interligadas. E o terremoto da Turquia, logo que aconteceu, a comunidade científica falou, puxa vida, será? Né? Será que tem a ver com o Sol também? E aí começaram a levantar os dados. E aí, para dar uma refrescada na cabeça de todo mundo, até porque ninguém, né, tem mais o que fazer do que ficar lembrando de data de flare solar. Nesse 14 de janeiro de 2023, nós fomos surpreendidos com um grande flare solar, ou seja, uma grande explosão na superfície do Sol. Nessa explosão, muito material plasmático, igual aquele do vento solar que eu estava falando para vocês, mas muito mais poderoso, foi lançado na direção aqui da Terra. Esse material todo chegou na atmosfera, foi peneirado, conforme eu expliquei para vocês que acontece, e muito provavelmente, parte desse material tocou a junção das duas placas tectônicas que abarcam ali os dois países que nós mencionamos. É importante comentar que um flare é, sei lá, minimamente, né, se compara à explosão de 100 bombas atômicas. Eu estou aqui, eu costumo anotar algumas coisas porque às vezes eu esqueço. Então, vocês sabem que o terremoto foi 7.8, né? E aí uma coisa que vale a pena lembrar, que eu sempre faço confusão com o nome das placas, é que foi a Eurasiana, e eu não, acho que é Arábica, se não me engano, eu não achei aqui, mas é Arábica. Arábica e Eurasiana. É onde fica a Turquia e a Síria. Normalmente, pessoal, e aí que vem a principal prova de que provavelmente a interferência foi solar, portanto astronômica, é de que normalmente as placas tectônicas, elas se tocam assim, uma vai por cima da outra. Esse movimento, inclusive, é chamado de subducção. Subducção é quando uma placa entra por baixo da outra, levanta um pouco essa placa, e aí toda a energia desse contato, dessa elevação, é distribuído e os sismos se esparramam para tudo quanto é lado. Esse ponto em que elas se tocam, né, e onde isso acontece, é o tal do epicentro, que o pessoal costuma falar. Justamente, de modo contrário a isso que eu acabei de explicar, lá na Turquia e na Síria, as placas estavam assim. E elas acabaram se tocando ainda mais forte. Esse toque mais forte fez com que elas se separassem, elas se afastassem. E o afastamento das placas é que gerou o grande terremoto 7.8. E não sei se vocês sabem, não sei se a mídia aberta noticiou, há 5 dias atrás, terremotos menores, mas na casa ainda perto dos 6 pontos da escala Richter, aconteceram na Turquia, no mesmo ponto, mesmo forma. Mas isso também reforça o fato de que provavelmente o flare do dia 14 de janeiro influenciou pesadamente esse grande sismo, esse grande terremoto que ocorreu na Turquia, na divisa com a Síria. Alguém deve estar perguntando ou pensando aí do outro lado. Como se eu estivesse sentindo aqui. Tá, mas por que foi ali então? Esse troço não poderia ter acontecido em outra parte do planeta? Com certeza. Mas sabe por que não aconteceu? Porque muito provavelmente, é isso que está sendo pesquisado agora, naquela região do encontro dessas duas placas, na Síria e na Turquia, o campo magnético terrestre estava afundado. Estava bem magrinho, como eu falei agora há pouco. E ele não foi capaz de diluir essa carga eletromagnética que veio da explosão na superfície do Sol. Pronto.
infelizmente, é a receita da bomba. Foi assim que a coisa provavelmente aconteceu. Claro que vão haver alguém ou algumas agências aí vão publicar isso de maneira clara, mas, sabe, entrando aqui pelos bastidores, a gente já conseguiu saber que é muito forte a probabilidade de que o flare do dia 14 de janeiro tenha provocado os terremotos que aconteceram na Turquia e na Síria. E ainda influenciam. Ainda que bastou um toque ali nas placas para a coisa, né, continuar reverberando, balançando, enfim. Então, o que a gente tem hoje, de 5 dias atrás, os movimentos que tiveram ali, dão a noção de que ainda deve prevalecer uma espécie de sobrecarga eletromagnética sobre aqueles pontos. Por isso que talvez ainda tenhamos mexido mais uma vez. Portanto, o terremoto na Síria, o terremoto na Turquia, não foi provocado da maneira tradicional, né? Muito pelo contrário, sim, foi algo produzido pela questão da influência astronômica. Tem uma outra informação que eu acho que vale muito a pena também divulgar, e por favor pesquisem, comentem depois, tal, é o fato de que a Lua também foi tida como, não, a Lua também interfere, a Lua também dá suas cacetadas aqui, interfere em sismos menores. O que é o sismo menor? 4.2, 4.5, 5, tá tudo meio bem ainda. Por que ela interfere? Gravidade mais uma vez. Gravidade mais uma vez. E ela não só interfere em cima, como ela interfere também embaixo, ou seja, no assoalho oceânico, onde existe algum tipo de atividade sísmica, algum tipo de atividade vulcânica, a Lua recentemente foi tida como protagonista também dessa história. Porém, casos bem agudos como esse da Turquia, a gente desvia um pouco o olhar da Lua e tem que realmente olhar para a questão solar, porque o Sol realmente está a gente está descobrindo o Sol agora. Não é à toa que alguns anos atrás a NASA lançou no espaço uma sonda, se não me engano, sonda Parker, acho que é isso, né, para chegar bem pertinho do Sol, porque entendeu-se finalmente de que o Sol é o cara, né, é um elemento extremamente importante e que comanda toda a vida e não vida e o comportamento e a dinâmica da astrofísica do nosso planeta, ou da física básica do nosso planeta, que acontece, a dinâmica que acontece aqui no nosso planeta. Ele é quem manda, é ele que interfere. Então não é só sol e calor, né? Não é só luz e calor, tem toda uma consequência, tem todo um campo aí de interferências. Certo, então esse é o segundo tema, e eu acho que eu já falei, vou repetir mais uma vez, que essa live, apesar dela ela tá indo aí já para, a gente já está 40 minutos aí no ar, mas essa live ela vai ser depois editada, e esses 3 assuntos, a gente já abordou 2, 3 assuntos vão ser, né, colocados separadamente lá no canal para vocês poderem consultar, compartilhar, discutir, comentar, o que vocês acharem que é importante e pertinente sobre esses assuntos. O importante para nós aqui é que vocês, de fato, despertem para o que é de fato a nossa vida, né? Algumas era muito dito assim, né? Nós estamos aqui de passagem. De fato, a nossa vida ela é um soprinho, né? Tem um começo e um fim rápido. Se você comparar ao tempo em que as coisas acontecem no nosso mundo. Quando a humanidade deixar de existir, isso vai acontecer. Vocês podem ter certeza absoluta. Não tem outra saída. A humanidade vai desaparecer um dia. E o planeta vai continuar por muitos bilhões de anos ainda. Então, até, só um parênteses aqui para a gente tomar enquanto eu tomo um gole d'água aqui, a grande verdade, tem um autor escreveu um livro chamado Existiu Outra Humanidade, J.J. Benítez, se não me engano. Eu peguei o livro achando que não, é uma bobagem, há muito tempo atrás. Aí eu comecei a ler, algumas coisas eu consegui pesquisar, encontrar. E aí, para resumir a história para vocês, nós não somos os primeiros aqui.
Não somos mesmo. Já tiveram outras pessoas por aqui, outras criaturas viveram nesse lugar antes da gente chegar. Eu não sei qual é a edição da humanidade que nós estamos, né? Se é a 20ª, 30ª, não sei. Mas esse é o ciclo do nosso mundo. Ele vai mudando, as de vida que podem se adaptar, se adaptam às novas condições, as que não podem se adaptar, né, não conseguem se adaptar, perecem, desaparecem e dão lugar a outras espécies. É assim que é, gente, e não vamos reclamar. Né? Vamos tentar tocar o barco para frente.